Olá, pessoal, ouvinte da nossa sala 8 do nosso tema hoje, nosso painel é Engenharia Mecânica e Covid, né? Soluções, conquistas e desafios. Eu sou o Lucas Cevale, sou o moderador aqui do nosso evento, do nosso painel, certo? Eu vou estar com nossos parceiros aqui, o André Canuto e o Walter Luiz, ok? De antemão, apresentando aí o pessoal que nos ouve, eu sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, e também especialista em engenharia clínica, tá? Tenho uma empresa, a Engevale Engenharia, a gente trabalha na engenharia térmica, engenharia contra incêndio, né, e infraestrutura hospitalar. Então, hoje nós vamos estar conversando nesse tema, debatendo esse tema aqui com os outros colegas. É um tema bem atual, né, sobre Covid-19. De antemão, vou passar a palavra agora, sempre por ordem alfabética aqui, primeiramente ao André Canuto, para se apresentar, ok? E depois ao Walter. Então, André, com a palavra. Boa tarde a todos, eu sou o André Canuto, sou vice-presidente da MEMEC aqui do estado de Mato Grosso do Sul, engenheiro mecânico de formação pela Universidade de Taubaté, me formei em 2004, sou servidor público do DETRAN aqui do estado, vão fazer 10 anos o ano que vem, que sou concursado como engenheiro mecânico aqui, atuo já há uns 12 anos em perícia, judicial, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os impactos da legislação de trânsito, e pouco mais. Uma boa tarde e bom trabalho a todos. Ok, André, muito obrigado. Com a palavra o engenheiro Walter. Olá, boa tarde a todos, obrigado pela participação. Meu nome é Walter Luiz Kenzel, sou engenheiro mecânico de formação, engenheiro de segurança do trabalho. Tenho uma empresa de consultoria na área de engenharia mecânica aqui em Santa Catarina e viemos aqui também para falar um pouquinho sobre como foi o processo de normativas de segurança durante o período de Covid, como se deu isso, para que vocês possam entender um pouco. E estamos aí, vamos aguardar aí o início do debate. Espero que todos apreciem, espero que todos gostem e que com isso traga novos conhecimentos para quem está iniciando na área ou que já tem um começo aí, já está atuando nessa área de atuação. Ok, Walter, obrigado. Nós vamos seguindo, então, o nosso rito aqui, nós vamos, tanto o André quanto o Walter vão apresentar em torno de 20 minutos, tá, pessoal que nos ouve. Logo após a apresentação de cada um, a gente vai passar as perguntas, as discussões em torno de 10 a 15 minutos aí. Aí depois a gente transfere, como foi informado, vai ser por ordem alfabética, depois nós vamos transferir para o Walter fazer a apresentação dele e também vamos ter esse tempo aí, tá, Walter e André. Logo após, a gente vai fazer um debate, um debate entre perguntas e respostas sobre infraestrutura, tanto hospitalar quanto de indústria, tá, do sistema público, e a gente vai fazendo esse bate-bola aí com os demais colegas. Tranquilo? Então, a partir de então agora, engenheiro André, eu passo a palavra para a apresentação, tá? E qualquer coisa estamos por aqui. Boa apresentação, André. Obrigado, Lucas. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela aqui, então, para dar prosseguimento na apresentação. Bom, vamos lá. O tema que eu vou trabalhar hoje, aqui nessa apresentação, é a legislação de trânsito e seus impactos na engenharia mecânica antes e pós-pandemia. Como eu já fiz a apresentação inicial, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade de Taubaté em 2004, me especializei em perícia criminal, sou membro da Comissão de Estudo de Inspeção Veicular da BNT, em particular sobre veículos de transporte escolar, e sou gestor de vistoria e identificação veicular no DETRAN de Mato Grosso do Sul.
cargo que eu assumi em 2011, novembro de 2011, e atuo até a presente data. Os temas que nós vamos abordar hoje, eu vou fazer uma pequena explanação sobre os automóveis, sobre a engenharia mecânica no Brasil, a legislação de trânsito aplicada aos veículos, tratar um pouquinho dela, a representatividade da engenharia no Sistema Nacional de Trânsito, sobretudo da engenharia mecânica, a engenharia mecânica e a segurança veicular e os impactos da engenharia de serviços na proteção da sociedade. Hoje a gente se atém muito à questão de projetos e esquece dessa área tão importante que é a engenharia de serviço, que está crescendo e é cada vez mais necessária para a gente garantir a segurança de todos. Iniciando então, vou falar um pouquinho sobre o automóvel. Em 1985, o Carl-Benz apresentou o primeiro veículo com motor a gasolina. Antes disso, houveram outras tentativas de veículos movidos a vapor, tivemos veículo a energia elétrica também, que não é um projeto novo, apesar de todo mundo falar que veículo elétrico surgiu agora, na última década. Não é isso, esses projetos de veículos elétricos existem há mais de um século. Eu, na época de faculdade, presenciei um projeto dentro da Universidade de Taubaté, de uma Saveiro elétrica, e ela começou a ser construída em 1994. Em 2004 ainda estava em desenvolvimento desse projeto, quando eu saí da universidade. E em 1897, no Brasil, chegou o primeiro veículo, um veículo a vapor, e esse veículo sofreu o primeiro acidente. O veículo era de propriedade do José de Patrocínio e estava acompanhado do seu amigo Olavo Bilac. Logo, quando surgiram esses veículos, houve já a necessidade de se criar um sistema de controle, porque já se existia acidentes com as carroças, as charretes, que deixavam pessoas feridas e até mesmo com sequelas, mas com a vinda dos automóveis, a gravidade desses acidentes foi subindo, e o veículo ainda era um produto de luxo, então era um artigo extremamente luxuoso. Até que em 1908 o Henry Ford revolucionou a indústria com o seu ambicioso carro modelo T. Acredito que todos nós aqui estudamos um pouco sobre o Fordismo, sobre a revolução que Henry Ford trouxe para a indústria, produção em série e tudo mais. E o que acontece, gente, é que se nós compararmos o veículo de 1908 para um veículo de 2021, muito pouco se mudou. Mudou-se a questão de segurança, com certeza, materiais empregados, sistema produtivo, mas o conceito de veículo, o conceito de carro não mudou. Continuou sendo 4 rodas, um volante, pedais, câmbio, sistema de sinalização, de iluminação, vidro, até a capacidade de passageiros é muito semelhante ao projeto do modelo T. Dito isso sobre os automóveis, nós temos uma questão da presença do automóvel já muito antiga no mundo, não antiga comparado à história da humanidade, mas da questão da era moderna nossa, sim. Os automóveis se tornaram cada vez mais presentes nas nossas cidades e hoje nós temos uma dependência dos automóveis. Muitas vezes a gente pensa no automóvel de passeio, mas nós temos que pensar também nos veículos de carga. E o sistema de transporte de carga no nosso país é sobre pneus, é sobre veículos, é sobre rodas. Falar um pouquinho da engenharia no Brasil. No Brasil, em 1966, nós tivemos a publicação da Lei 5.194, que estabeleceu a profissão de engenheiro, e uma das áreas nossas de atuação da engenharia é dos meios de locomoção. Então,
ela já está no segundo item ali da listagem, tá? Além do aproveitamento dos recursos naturais, os meios de locomoção e de comunicação são serviços de engenharia. E por que que eu trago isso? Porque na nossa lei também ela fala que o Conselho Federal compete a ele publicar as resoluções previstas na regulamentação. Então, todos os serviços de engenharia compete ao CONFEA, ao nosso sistema, regulamentar essas profissões e relacionar, não só isso, mas relacionar os cargos para exercício público que necessite do título de engenheiro. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente agora sobre a legislação de trânsito. Daqui a pouquinho eu faço o fechamento e por que eu trouxe essa questão da legislação, do CONFEA ser esse autor das publicações e resoluções. Em 97, nós tivemos a proposição e a publicação do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 98. E este código aplica a qualquer veículo, as disposições desse código. Só que o CTB, ele fala sobre várias questões do sistema de transporte, mas ele não menciona a engenharia de forma clara. Ele traz aqui no artigo 5º que o Sistema Nacional de Transporte é o conjunto de órgãos e entidades da União, tá? Que tem a finalidade do planejamento, e aí ele fala da engenharia, da operação viária, policiamento, fiscalização, mas na formação do próprio Conselho Nacional, do CONTRAN, não figura a engenharia, figura os ministérios, tá certo? Que é uma questão de Estado, ele figura somente os ministérios. E esse CONTRAN, esse conselho, ele vai estabelecer uma estrutura que ela é prevista no artigo 12, que são as câmaras temáticas. A câmara temática, qual que é o desempenho dela? É trazer as proposições de melhorias para as normas e resoluções relativas ao CONTRAN. Então, é ela que agrega toda a sociedade civil organizada para promover as melhorias no sistema de trânsito. Eu abro um parênteses aqui para falar de um decreto que saiu recentemente, nesse mês, que foi um grande avanço e que vai impactar diretamente nessa questão das câmaras temáticas, tá? Que o DENATRAN, que era o Departamento Nacional de Trânsito, ele foi transformado numa secretaria. No que isso agrega e o que isso muda? Quando ele se tornou uma secretaria, o DENATRAN se tornando o SENATRAN, ele se torna uma estrutura maior. E a partir desse momento ele vai ser dividido em 3 departamentos, que é a de gestão de política de trânsito, de segurança no trânsito e regulação e fiscalização. Sendo que cada um vai ter a sua função, a sua atribuição, e todos eles têm um envolvimento direto da engenharia. Voltando aqui às câmaras temáticas, hoje o CONTRAN estabelece essas câmaras temáticas: a Câmara Temática de Esforço Legal, a Câmara Temática de Assuntos Veiculares e Ambientais, a Câmara Temática de Educação e Saúde, a de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito e a de Transporte Rodoviário. Vejam que nós temos aqui 3 câmaras das 5, 3 câmaras que são diretamente ligadas à engenharia: Assuntos Veiculares e Ambientais, Engenharia de Tráfego e a Câmara Temática de Transporte Rodoviário, que é toda a questão de logística do transporte. O CONTRAN, em 2019, ele estabeleceu como que ia ser formada essas câmaras temáticas. E a composição delas é de 23 titulares, tá? Selecionados pelo DENATRAN, que hoje ele é a secretaria, o SENATRAN, por isso que eu trouxe a informação ali. E ela tem a validade de 2 anos. Este ano está se encerrando um ciclo da Câmara Temática
e a partir do ano que vem serão novos membros das câmaras temáticas. E nós precisamos nos atentar a isso. Por quê? Porque essa resolução, ela traz os membros, tá? Vocês podem ver que ela traz como representante do DENATRAN, do DENIT, da NTT, da PRF, um representante do CONTRAN, as 5 representantes dos órgãos executivos de trânsito, representantes dos órgãos municipais e 8 especialistas representando o segmento da sociedade relacionado com o trânsito e a temática da respectiva Câmara. Então, em momento algum, o CONTRAN lembrou do nosso sistema. Nosso sistema ele pode participar das câmaras temáticas somente aqui, como especialistas. E hoje nós temos a representação somente na Câmara Temática de Tráfego e Sinalização e na Câmara Temática de Transporte Rodoviário. São as 2 únicas câmaras que nós temos representantes do sistema de trânsito. Nos assuntos veiculares, nós não temos nenhum representante da engenharia atuando nessa área. Então, todas as definições que se dá sobre veículos no país, elas são alheias ao nosso sistema, infelizmente. Tá? Não por falta de esforço do sistema, mas por uma questão de gestão do próprio sistema de trânsito, do qual nós precisamos melhorar nesse aspecto. E as representações das câmaras que nós temos, na Câmara Temática de Tráfego, nós temos o titular, o Joel, tá? E o suplente Fernando, e na Câmara Temática de Transporte Rodoviário, o Amauri com o suplente Ricardo. A Câmara Temática que nos interessaria na parte de mecânica, não que as outras não sejam importantes, mas a base do transporte é feita com veículo, hoje ela tem essa composição. A CETESB, a Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, a Federação dos Veículos Antigos, a CNT, tá? A Associação Brasileira de Avaliação de Conformidades, a Associação das Indústrias de Pneumáticos, a ABRAVE, que é de Veículos Adaptados, e a FENIV, que é a Federação de Inspeção Veicular. Ou seja, nós não temos aqui nenhuma associação ou federação diretamente ligada à engenharia. Aqui neste rol aqui, nós deveríamos figurar aqui com o CONFEA, nós deveríamos figurar aqui com as ABMECs, com a FENEM, e eu chamo a atenção de todos nós aí do sistema de engenharia, que nós deveríamos estar participando aqui das soluções de veículos. E por que eu digo isso? Porque das causas de acidente de trânsito do Atlas de 2018, 7% dos acidentes de trânsito foram causados por defeitos mecânicos. A gente sabe que esse número é muito maior, porque 6% é de guardar distância de segurança. Não foi medido nesse caso aqui se era o freio que estava ineficiente, entendeu? Então, nós temos aí um número, acredita-se que muito maior de defeitos de trânsito. Mas esses 7% são aqueles defeitos de uma roda soltou, de um pneu estourou, de um veículo que se partiu ao meio, muitas vezes. E falando da engenharia de mecânica e segurança viária, nós temos todas essas atuações aqui que o engenheiro mecânico pode ter no sistema de trânsito. Tá? O projeto de veículos mais seguros, que a gente já falou que de 1908 para cá, nós tivemos a atualização desses projetos, os veículos se tornando cada vez mais seguros, apesar de ser o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de motores e tudo mais. Tá? Mas nós temos todas essas outras áreas, que é a inspeção de segurança veicular, a inspeção de transporte escolar, a inspeção de motofrete, que é algo que não tenho conhecimento de que está acontecendo no Brasil com profissionais legalmente habilitados. A inspeção técnica veicular, que é uma inspeção anual, que está em debate já faz algum tempo, se vai ser implantada ou não em todo o país, e as modificações de projetos de veículo.
tá? A inspeção de segurança veicular, ela é uma exigência do CTB, e o CONFEA, como eu falei lá atrás, ele já tem o seu próprio normativo. O normativo, ele é de 2001, que é a resolução 458, tá? Que hoje ela não se atenta às necessidades atuais do mercado. Ela precisa ser revista por ser uma resolução de 20 anos aí. Houve muita mudança, houve muita inserção de novos serviços, o CTB passou por atualizações e nós precisamos atualizar essa nossa resolução. E nós tivemos já, na verdade, essa resolução ela está em proposta, houve um grupo técnico que operou durante 2 anos no CONTRAN, no CONFEA, que era o GT Delatran CONTRAN, eu fiz parte desse GT, e nós conseguimos já um avanço que é essa PL, que é a 1209, que ela estabeleceu que o engenheiro mecânico ele é o responsável por determinar qual a melhor forma de fazer as inspeções, e ela também estabeleceu que para mudanças de veículos, de projeto de veículo, há necessidade de um projeto mecânico, tá? Não simplesmente o cara ir fazer a modificação de suspensão num fundo de quintal, ou trocar na carroceria de um caminhão em qualquer lugar. Há necessidade, sim, da presença do engenheiro mecânico. Então, essa PL ela é algo mais recente, e o CONFEA está em discussão, está em debate, em proposição de uma atualização dessa resolução da 458, que acredito eu que deva sair dentro dos próximos anos aí. Tá? A inspeção de transporte escolar, essa aqui é bem polêmica no Brasil inteiro, é algo que eu há 2 anos e meio estou trabalhando praticamente com isso. Ela é exigência do CTB desde 1998, só que no Brasil ela não era aplicada. Ela era feita simplesmente vistorias por leigos. Hoje a própria ABNT já reconheceu, e nós temos 3 engenheiros mecânicos junto ao sistema, que atuam junto ao sistema, participando dessa proposição de uma resolução, de uma norma técnica para estabelecer os critérios de inspeção de transporte escolar, para que possa ser feita uma inspeção em qualquer ambiente, não necessariamente no ambiente de empresa fechada, porque a gente sabe da dificuldade das distâncias do país. A inspeção de motofrete, que ela é exigente desde 2009, então vejo que houve essa atualização do CTB, e a maioria dos estados não cobra, tá? A inspeção técnica veicular, que é uma exigência desde 98. Em 2007, houve a tentativa dessa resolução 716, só que ela foi suspensa em 2018, e até então ela está suspensa, que seria uma inspeção regular dos veículos anualmente, a cada biênio os veículos teriam que passar por essas inspeções. As modificações de projeto, que é um dos maiores gargalos nossos da engenharia, que ela é uma resolução de 2008, tá? Ela não exige projeto, ela não exige profissional legalmente habilitado hoje, exige-se apenas a nota fiscal e a emissão do CSV, que é um Certificado de Segurança Veicular, tá? E quais os impactos que o Brasil sofreu com a pandemia? Chegando agora no nosso tema. Os impactos que o Brasil sofreu com a pandemia foi a ausência de veículos novos para venda, nós tivemos uma ausência de peça de reposição, uma frota circulante com a manutenção precária, tivemos veículos aí que ficaram parados durante muito tempo em pátio e simplesmente deram partida e voltaram a circular, e aliado à falta de peça, a manutenção se tornou cada vez mais precária. A adaptação de veículos para outros fins, sem a devida técnica, várias cidades tiveram aí adaptação de veículos de transporte escolar para transportar passageiros, ser utilizado como veículos de transporte coletivos, e um aumento do número de acidentes. E, pasmem, o InfoSig apontou um crescimento de 45,5% no número de acidentes de moto durante a pandemia. Tá? Isso foi um levantamento do Detran de São Paulo, feito entre abril e junho.
E quais os impactos da engenharia de serviço para a sociedade? No que nós podemos atuar? Na melhoria da qualidade da frota, a confiabilidade dos equipamentos, a diminuição da poluição do ar sonoro e do solo, com vazamento de óleo, que a gente pode evitar também, a redução dos custos operacionais dos veículos com menor consumo e manutenção. E esse impacto tem uma redução direta no custo de frete. Hoje, pela manhã, o ministro Tarcísio, na sua apresentação, ele falou da questão do custo de frete, que com a pavimentação das rodovias houve já uma diminuição do custo de frete, sobretudo da 163, e isso também, quando se tem um veículo com a manutenção em dia, quando se tem um veículo inspecionado, a gente consegue essa redução também, porque diminui a quebra do veículo. E o principal, o objetivo nosso, que é a redução do número de acidentes. Lembre-se que essa é a principal questão da engenharia, que é a garantia da vida, de melhor qualidade de vida para todos nós. Eu encerro minha apresentação com essa frase de Henry Ford: o passado serve para evidenciar as nossas falhas e darmos indicação para o progresso do futuro. Nós temos muita coisa aí para melhorar ainda na parte da engenharia de serviços, sobretudo na parte de manutenção de veículos, de inspeção de veículos, que é o grande impulsor da nossa economia. Nós no Brasil vamos demorar aí muitos anos ainda para ter um modal de transporte diferente, seja por ferrovia, por hidrovias, e mesmo que nós tenhamos esse modal, nós dependeremos ainda do transporte por veículos, sobretudo de caminhões, para poder fazer levar até esses terminais. Tá? Eu deixo aqui os meus contatos e muito obrigado, e acredito que a gente deva partir para o debate agora, Lucas. Obrigado, André. Muito boa sua apresentação. Até um ponto que eu gosto de frisar, André, essa parte de inspeção em transporte escolar, né? A FENIME, né? A federação que ela tem esse viés, certo? Ela trabalha com isso, né? Você tratou ela bem lá no início. Sim, a FENIME é a federação das empresas de transporte, de inspeção veicular. Ela não é uma federação de engenheiros que trabalha com inspeção. Ela é dos empresários. Uhum. Uma coisa que eu percebi vocês aí do CREA, do Mato Grosso do Sul, conseguiram fazer essas inspeções, né? Vocês foram pioneiros aí. Vocês fazem essas inspeções nos veículos aí, certo? Em Mato Grosso do Sul, hoje, as inspeções de transporte escolar, existe uma portaria nossa aqui, do DETRAN, que ela autoriza que os engenheiros mecânicos possam fazer, não só as empresas de inspeção, mas os engenheiros. Até mesmo por conta da questão de logística. O que acontece? Em Mato Grosso do Sul, como a realidade de vários estados do país, nós temos a empresa de inspeção somente em Campo Grande e Dourados. Nós temos cidade a 450 quilômetros aqui de Campo Grande, que tem frota de 40 veículos de transporte escolar. Então, fica impraticável para você trazer esses ônibus circulando. Tem que se levar em consideração que esses ônibus têm uma limitação de velocidade. Esses ônibus do caminho da escola, ele tem velocidade máxima dele limitada a 70 km por hora. Então, você colocaria esse ônibus aí para ele fazer uma viagem de 10 horas para vir até Campo Grande, fazer a inspeção para retornar. A gente até brinca que se esse ônibus tivesse que fazer isso, na hora que ele chegasse em Campo Grande, você pode dar o laudo de aprovado e mandar o veículo embora. Porque aguentar 10 horas de estrada a 60, 70 por hora ali com o ônibus sem dar problema, pode resolver que ele tá. Não é fácil, não, né? Não. E essa realidade é Brasil, tá? Com exceção dos estados que têm um desenvolvimento industrial, que tem uma frota maior, os demais sofrem dessa mesma dificuldade. Para você ter ideia, eu não tenho os dados atualizados, mas até pouco tempo atrás, Palmas, em Tocantins, não tinha um centro de inspeção, não tinha um ITL.
Então, como que você vai fazer uma exigência dessa para o estado do Tocantins, que não tem nenhuma empresa dessa de inspeção? Você precisa que o profissional faça essa inspeção e que ele tenha ferramentas, instrumentos técnicos para fazer a inspeção. E por conta disso que a FENEM, junto com a FENIB, elas se mobilizaram e provocaram a ABNT, e a ABNT hoje está trabalhando para elaborar essa norma técnica de inspeção de transporte escolar. Só que o transporte nosso não se limita a isso. E quem está fiscalizando os caminhões? Hoje existe a exigência de inspeção dos veículos, dos caminhões de transporte de cargas perigosas, de combustível e tudo mais. Mas e de carga seca? E o graneleiro? Como que fica? E esses caminhões que ficam soltando grãos na rodovia? Quantos acidentes que a gente tem em rodovias aí por falta de manutenção de veículo? Quantos caminhões que a gente vê, o estado do Walter ali é um campeão disso, né, Walter? Quantos acidentes aconteceram naquela serra ali perto de Joinville de caminhão sem freio? Esses dias foram 2 caminhões. Verdade. Então, e isso é prejuízo não só o material da perda do caminhão, da perda da carga, mas perda humana também. Aí, morre-se o motorista, a Serra de Joinville ali, quantos ônibus já foram dragados ali pela serra e morrer todos os passageiros, 30, 40 pessoas, em tragédias e muitas vezes é por questão do veículo não estar apto, não ter uma condição segura de circular. É um ponto aqui que eu acredito que o sistema deve caminhar para isso no próximo ano até, né? Eu não informei no início da apresentação, eu sou coordenador nacional pelo CONFEA da Câmara Industrial, né, de Engenharia Industrial. Então, meu mandato é este ano, hein, tá? Estamos próximo do fim, mas estamos lá ainda, de pé e a ordem. E eu acredito que todos os regionais devem, o CONFEA dá o parâmetro, né? Mas os regionais que vai fazer essa fiscalização. Então, eu acredito que no próximo ano, aí, não tão distante, os regionais têm que fazer esses convênios com a CEMIG, com as ABMECs, né, trabalharem isso para poder implementar essa fiscalização, né? Uma vez que o CONFES tem suporte para dar essas diretrizes, né? O CONFES não fiscaliza nada, quem fiscaliza são os regionais, então são os CREAs. Seu microfone, André, tá cortado. Só abrindo um parênteses aí, a PL 1209, ela já estabeleceu isso, tá? Na PL, ela estabelece no final dela de que fosse oficiado os CREAs para iniciar essa fiscalização, sobretudo da questão não só da questão de inspeção, mas da questão de modificação de projetos, de que se exija dos DETRANs que ele comece a exigir a presença do profissional, porque a resolução do CONTRAN, ela estabelece só nota fiscal. O cara chegou com a nota fiscal lá de que ele comprou um kit de suspensão, ele vai no DETRAN, ele legaliza. Entendeu? Lógico que ele vai passar pelo organismo de inspeção, só que o organismo de inspeção ele verifica funcionalidade daquele sistema. Ele não verifica a questão da aplicabilidade. Então, ele não verifica se aquele veículo, as condições de torção dele, as condições de uso do veículo, ele simplesmente faz análise da questão da segurança, aquele veículo está apto naquele momento. Mas não se verifica se tem uma questão de fragilidade, de que você diminuiu a vida útil na área do veículo. É uma inspeção pontual. E para isso você precisa de um engenheiro. Quantos veículos que a gente viu aí circulam na internet de caminhões que vai passar numa lombada, o caminhão parte no meio, porque ele está com excesso de carga concentrada em cima de um ponto. A inspeção não vai detectar isso, tá? A concentração de carga. A inspeção vai verificar se a suspensão dele está funcionando, mas se ele teve um alongamento de chassi feito de forma correta. Mas ele não vai prever uma concentração de carga. Beleza, André. Nós vamos seguir, então. Por hora eu olhei aqui, as perguntas ainda não começaram a chegar. Nós vamos seguir com a apresentação.
Sim, pode Queria fazer um comentário, André, com relação ao que você explanou, né? Eu achei muito importante o que tu comentou sobre a questão de inspeções em outros veículos, né, de carga pesada, como, por exemplo, graneleiros, carga seca, né? Eu tive a oportunidade de um tempo atrás participar de um trabalho numa empresa que começou a exigir, uma empresa de grande porte no Brasil, começou a exigir que os caminhões que adentrassem, né, e que fizessem o transporte do produto deles, sofressem inspeções. Então, eu fiz um trabalho, não de inspeção propriamente dito, mas um trabalho de verificar quais seriam as necessidades de uma frota piloto de uma transportadora. E os caminhões tinham carga seca, os silos, né, os caminhões silos de transporte também. E nesse trabalho, eu fiquei aproximadamente 3 meses visitando uma oficina credenciada para a gente elaborar procedimentos e como deveria ser o checklist, de acordo com o que a prática realmente determina, como esses equipamentos deveriam ser inspecionados. E um detalhe interessante, na nossa região sul de Santa Catarina, nós temos aqui locais muito acidentados, né, com serras de aclives bem grandes, mas também de extensão. E num determinado tipo de caminhão, fazia um trajeto de uma viagem, as lonas de freio deveriam ser trocadas em uma semana. Só para você ter ideia, né, da exigência que a severidade do transporte exercia sobre o equipamento. Então, olha só a oportunidade, né, dos engenheiros mecânicos no Brasil aqui que estão nos assistindo, como é fundamental um bom trabalho aí de um engenheiro mecânico que faça uma inspeção, um procedimento adequado, com padrões, para esses caminhões que circulam aí nas nossas estradas. Como o André bem disse, né, em Santa Catarina nós temos entre o Paraná e Santa Catarina a serra ali de Curitiba, tem várias zonas ali de amortecimento, de escape, né, os caminhões podem entrar naquela zona, e tivemos aí recentemente 2 caminhões no mesmo período, no mesmo dia, em questões de 40 minutos, quase que deu um acidente mais grave ainda pelo fato de o caminhão estar sendo removido. Essa semana aí um ônibus de uma banda de música gauchesca sofreu um acidente aqui em Santa Catarina, aqui próximo, onde eu resido, inclusive, e veio a óbito aí um dos integrantes da banda, bem conhecido aí, e por falta de freio numa região não tão acidentada assim. Então, olha só a importância aí desse trabalho dos engenheiros mecânicos nesse aspecto aí. Só uma contribuição aí para poder enriquecer o assunto aí. Viu, Walter? Você falou da questão de que precisa trocar as lâminas de freio a cada semana. Agora imagina a linha de ar, como que deve ser. A questão o mais comum que você vê em caminhão aí é vazando ar. Então, como que tem que ser o tratamento dessa linha de ar, esse sistema de compressor de ar para poder manter todo esse sistema de freio em pé desse veículo aí. É isso aí. Pessoal, então vamos seguindo. Obrigado, André. Obrigado, Walter, pelas discussões. O objetivo do nosso sistema sempre é e sempre será a proteção da sociedade, né? Então, a engenharia, ela é de alto poder lesivo, né? E o objetivo nosso é fazer com que esse poder não venha a acontecer, né? Esses acidentes. Vamos, então, para a próxima apresentação, que agora é a do Walter. Aí as perguntas, André, caso tenha, após a gente volta, ok? No tema e continua tranquilamente. Perfeito. Beleza? Então, eu vou passando a palavra para o Walter Luiz, né? A apresentação do trabalho dele é documentações durante a pandemia das normas regulamentadoras NR12 e 13, certo? Isso mesmo. Então, com a palavra, meu grande amigo Walter. Ok, então.
Muito obrigado, Lucas. André também, obrigado aí. Muito prazer aí a todos que estão participando. Eu tive a informação um pouco antes do início desse debate aí, de que a gente tem um público aí de inscritos em torno de 12 mil. Eu estou bem feliz aí, quem dera se todos eles estivessem agora participando dessa live, né, com esses temas relativos à engenharia mecânica. Bom, meu nome é Walter Luiz Kinzel, eu sou engenheiro mecânico de formação, engenheiro de segurança do trabalho também, aqui em Santa Catarina. Bom, vou compartilhar a apresentação, porque me falaram que eu tinha 20 minutos, mas eu trouxe tema aqui para discutir 2 horas. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui. Por favor, Lucas e André, vocês estão visualizando a apresentação? Sim, tranquilamente, estou vendo aqui. Bacana, então. Então, eu inicio, pessoal, essa apresentação aqui. A ideia é discutirmos aqui, apresentar aqui um pouquinho relativo à pandemia, né, esse processo todo aí de 1 ano e meio, né, quase vamos praticamente para os últimos semestres, né, mas 1 ano e meio já de pandemia, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, mas as empresas, as pessoas, os profissionais tiveram que manter as suas atividades aí. E algumas coisas ficaram um pouco diferentes. Nesse sentido, eu trouxe algo aqui relativo a documentações, inspeções e fiscalizações que ocorreram no âmbito dessas 2 normas aí importantes. Isso aqui em Santa Catarina, mas a gente tem outros estados aí que também passaram por esse processo. Tá? Minha formação básica aí é técnico na área de mecânica de projetos, pessoal, engenheiro mecânico de formação, pós-graduação em gerenciamento de projetos, eu tenho uma MBA em gestão empresarial e em engenharia de segurança do trabalho. Eu gosto de salientar essas 3 especializações, porque é fundamental, pessoal, na área da engenharia, que a gente tenha conhecimento nos aspectos de segurança, que a gente, nos trabalhos que a gente impõe aí na sociedade. A gente precisa entender o que são as normativas de segurança, mas a gente tem que entender também o cenário industrial, o cenário econômico, e uma pós-graduação em gestão empresarial, ela permite que você entenda a questão de custos, que você coloca aí, a gente sabe que a nossa indústria ela já é muito onerada, né? Então, quando a gente leva essas normativas, aí o pessoal já diz, lá vem ele de novo com essa segurança aí, vamos gastar mais quanto, né? Esse é o papo que circula no âmbito industrial. Então, assim, é importante que, como engenheiros, nós levemos, né, ao empresário as melhores soluções. E tu entender um pouco de gestão empresarial é fundamental. E a questão de gerenciamento de projetos faz com que tu leve esse teu projeto, esse teu trabalho, de uma maneira planejada. Isso é fundamental aí para que o engenheiro entenda o contexto, né? O que eu trouxe aqui para a gente debater um pouco com vocês aí? Meu tema básico geralmente é normas NR12 e NR13. A NR12 é uma norma complexa, se não uma das mais complexas aí. E o engenheiro mecânico, né, totalmente vinculado a essa norma, né? O engenheiro de segurança também, claro. A NR13, o profissional habilitado aí que trabalha com a NR13 é o engenheiro mecânico, né? Isso já está explícito lá no CONFEA e tal, né? Nos CREAs, a gente já sabe disso. Então, o que eu trouxe aqui, pessoal? Eu vou falar um pouco sobre as documentações que foram solicitadas durante a pandemia. Como que se deu esse processo aí? Queria apresentar para vocês. Eu tenho certeza que no meio desse público todo aí, haverá muitos engenheiros que tratam dessas 2 normas, como que esse pessoal, como vocês
precisam apresentar essa documentação, o que é relevante para levar para o cliente. E, pessoal, pasmem, a maioria dos clientes aí, eles estão sofrendo autuações pelo fato da documentação estar sendo recebida pelo cliente, né, pela empresa, pela indústria, de maneira parcial, quando não precária, né, no sentido de atendimento ao que a fiscalização anseia. Tá? Então, trouxe aqui uma situação prática mesmo, do que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. Se nós tivermos aqui muitos profissionais, eles vão se identificar, né, com essa fiscalização, eles vão entender um pouco do que deveria ter sido feito, né, para que as empresas pudessem passar sem dificuldades aí na questão da fiscalização. E também quais são os impactos, né, dessa questão da pandemia na engenharia durante esse período da pandemia, né, da Covid. O que aconteceu? Quais são as oportunidades que surgiram? Pessoal, vou tentar ser o mais breve possível. Infelizmente, o tempo é escasso, né? Mas eu acho que o conteúdo trazido aqui vai ser fundamental para que vocês possam pegar essas dicas. Tá? Mas antes disso, né? Como não falar da engenharia mecânica? Como não falar dos profissionais dessa área, né? Alguém já parou para pensar que a área de engenharia mecânica ela é a mais ampla de todas as engenharias? É a engenharia que está em todas as outras engenharias. É a engenharia que faz com que o mundo aconteça, né? Desde a questão dos medicamentos, a questão dos instrumentos cirúrgicos, até os engenheiros eletricistas, né? Eu costumo brincar com alguns colegas, eles dependem da gente, né? Como é que os fios, né, os condutores elétricos aí são fabricados? São máquinas que o próprio engenheiro mecânico desenvolve, o próprio engenheiro mecânico atua. São as trefilas, né? Então, olha só como a gente tem importância nesse mundo, na questão das engenharias. Então, o engenheiro mecânico aí é fundamental, pessoal, para todos os processos que toda a indústria requer, né? Até os bens de consumo, né? Nós temos os projetos dos equipamentos e ferramentas. Então, não tem como deixar de fazer essa apresentação aqui, puxando para a nossa sardinha, digamos assim, né? Então, eu gosto muito de salientar essa nossa importância no universo industrial. Todos sabem aí que a norma NR12 é uma norma que define princípios fundamentais para que os operadores possam trabalhar nas máquinas de maneira segura, protegendo a sua saúde, né, e a sua integridade física. Esse é o objetivo da norma NR12, pessoal. Ela traz, né, no seu arcabouço também outras normas oficiais que devem ser atendidas, normas internacionais e normas do tipo C, harmonizadas. Ou seja, pessoal, de um tempo para cá, de 2018 para cá, se determinou que máquinas que venham da Europa ou de outros países, desde que elas atendam normas harmonizadas, né, no conceito de fabricação e construção e projeto, elas têm que ser aceitas aqui no Brasil. Tá? Isso é uma dica aí para que vocês possam buscar mais referência, né? É claro que o engenheiro mecânico tem que ler toda a NR12, se ele quiser entender esse processo, mas está lá, está claramente dito ali, né, no primeiro item da norma NR12. Quando a gente fala da NR13, o que nós temos? É uma norma, pessoal, que ela estabelece requisitos mínimos para a gestão. E aí que entra um fator importante, né? A gestão da integridade física, estrutural, de equipamentos como caldeiras, vasos de pressão, tubulações e os tanques, né? Novamente com o mesmo aspecto, segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, é importante que vocês entendam que essas duas normas, elas são normas que realmente trazem requisitos básicos, mínimos, para essa segurança. Tá? E aí nós temos aí, pessoal, uma outra norma aí que muitos poucos conhecem, muitos poucos talvez adentrem, né, nesse conhecimento. Mas o que eu mais ouvi durante a pandemia
né, em todos os clientes que eu pude atender aqui em Santa Catarina, só salientando, né, que eu tenho uma empresa de consultoria na área de engenharia mecânica aqui em Santa Catarina, e eu atendo a indústria em geral, eu atendo os meus clientes, né, sejam antigos ou mais recentes, no âmbito das fiscalizações que vêm lá do Ministério da Economia. E aí, durante esse processo, muitos clientes sofreram autos de infração. E aí a primeira pergunta sempre foi assim, Walter, quanto que vai custar essa multa aí que vai vir aí para mim devido a não ter atendido a norma NR12 ou a norma NR13? Então você encontra isso, engenheiro, você encontra isso aqui na norma NR28. Lá dentro ela determina exatamente os parâmetros, os critérios, né, de como que é feito essa fiscalização. Não vou entrar muito em detalhes, né, pessoal, mas ali tem 2 anexos que falam exatamente sobre cada item das outras normativas, quando não cumpridas, elas acarretam em uma multa, né, para as empresas. E aí isso é estabelecido através de tabelas. Não é difícil, basta fazer uma planilha no Excel, e você consegue determinar o valor dessas multas. E aí, quando as empresas elas oferecem resistência aí para alguns fiscais, tal, lá diz que nesse caso se utiliza o parágrafo 201 da CLT para aplicar a multa, quando é segurança do trabalho, quando é medicina do trabalho. A NR28 determina isso nessas tabelas que nós temos aí, em função da quantidade de funcionários, né, e também do grau, né, de risco, o grau de infração aí, que cada norma, cada item das normas traz, tá? Então, pessoal, um exemplo muito simples aqui, tá? Ela determina em cima da UFIR, né? Mas assim, ó, vamos colocar a situação assim, o grau de infração, o mais baixo é o 1. Então, todas as normativas, existem itens lá que tem um grau de infração que é leve, e tem um grau de infração que é mais grave. E pela quantidade de funcionários, hoje, por exemplo, no grau mais leve de infração, com uma empresa pequena, já com poucos funcionários, a multa pode chegar até R$ 2.700 pelo não atendimento de questões muito simples aí das normativas. Isso eu estou falando da NR12 e NR13, né? Tem outros profissionais aí que trabalham com outras normas. E quando a gente pega uma empresa, já que tem mais de 1.000 funcionários, né? A partir de 1.000 funcionários, seria o grau mais severo aí, né? Em valores de multa, né? Pelo não cumprimento de um item. Então, pegando o caso mais grave, um item apenas pode acarretar numa multa de quase R$ 23.000, tá? Então, isso é importante que o engenheiro também entenda quais são os itens aí que podem trazer complicações mais sérias para as empresas. E a NR28 faz isso. Então, pessoal, aqui, ó, peguei um caso muito simples, e o que eu evidencio muito nos trabalhos aí das empresas, né, quando elas são atendidas pelos profissionais. O que acontece? Se você olhar lá, para quem domina bem a NR13, sabe que todo o vaso de pressão, toda a caldeira, né, ela requer que haja uma placa de identificação e uma placa indicando a categoria. Vamos falar aqui em vaso de pressão, né? Caldeira não tem essa questão de categoria. Desculpa, ela tem a questão de categoria um pouco diferente, né? Mas as placas dos vasos de pressão, elas requerem que haja lá a informação de fabricante, pressão máxima de trabalho admissível, pressão de teste hidrostático e outras informações necessárias. Mas também exige que no corpo do vaso de pressão seja colado lá uma informação sobre a categoria do equipamento, que pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, é uma questão muito simples para ser resolvida e eu vejo que muitas empresas não cumprem com esse requisito. Então, se você pegar ali o item 13514, que fala sobre a placa de identificação, e mais a categoria,
que é o mesmo grau, né, de infração 3, isso já acarreta numa multa só por esse item de aproximadamente 10 mil reais, numa empresa aí que já trabalha com 50 funcionários. E não é difícil encontrar uma empresa que tenha 50 funcionários, né, que trabalha com equipamentos pressurizados. Então, olha só o valor da multa, né? Então, tudo isso é calculado pela NR28. E olha só, a mesma situação para a NR12. Né? Se você pegar lá, tem um item lá que requer circulações demarcadas, circulações desobstruídas. Né? Se você pegar e colocar todos os itens ali, a multa parte de 6 mil reais. Então, olha só o custo que essa empresa arca, né? Com o não atendimento de algumas questões muito simples. E que o engenheiro, né, mecânico, o engenheiro que faz o trabalho de inspeção, vistoria, laudos e documentos, ele deve se atentar. Então, eu trouxe essas informações aí para que vocês possam buscar subsídios aí para pesquisar e entender como que a gente chega a esses resultados. Então, assim, durante a pandemia, o que eu mais ouvi foi isso. Bom, eu fui autuado aqui, fui notificado, eu quero corrigir o que eu fiz aqui. Mas, assim, eu estou curioso, a multa ainda não veio. Quanto que é essa multa? Aí eu digo assim, olha, não tem como te dizer agora, tem que ir lá calcular, tem que ver o auto de infração, mas assim, ó, tu pode ter uma ideia, né, do que não foi cumprido, certo? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho aqui da NR12, no âmbito do que aconteceu durante a pandemia, nesse período, como que se deu o processo de fiscalização. Como todos sabem, né, os fiscais, os auditores fiscais, eles estavam trabalhando no regime home office, né, sem o atendimento presencial e sem realizar visitas nas empresas. Então, o que se deu nesse período? Né? Em 2021, as empresas começaram a receber demandas de fiscalização. No caso da NR12, inicialmente a empresa recebeu uma notificação com a necessidade de preenchimento de uma planilha com informações sobre máquinas, número de série, capacidade, ano de fabricação, ou seja, como se fosse um inventário, né, de máquinas e equipamentos. Então, o cliente ou o profissional que fosse contratado para fazer esse trabalho aí, ele preenchia uma planilha dando informações. Bom, pessoal, a partir desse momento, o cliente fazia a devolutiva para o fiscal e o fiscal fazia o quê? Ele enviava uma nova requisição. E aí eu vou enumerar aqui rapidamente para que vocês entendam o que foi a demanda durante a pandemia da fiscalização no âmbito de NR12. Ou seja, eu não tinha como ir lá, o auditor não tinha como ir lá na empresa, ele solicitou um rol de documentos que a empresa deveria ter já, né? Porque a norma NR12 é de 1978. Então, a partir de 2010 também, né? Nós tivemos uma reformulação geral da NR12 e a partir daí as empresas deveriam se adequar, né? Então, nós estamos aí há 11 anos depois da reformulação geral da NR12 e muitas empresas não cumprem com esses requisitos. Então, um dos itens aí, muita empresa foi autuada devido a não ter recebido orientações adequadas dos engenheiros referente à demarcação das áreas de circulação, né? As áreas desobstruídas. Então, esse é um dos itens, tá, pessoal? Não vou me adentrar muito aqui a detalhes, mas o que eu acho fundamental para que vocês, engenheiros, aí tenham que entender? Olha, eu tenho que ter um entendimento maior da NR12 e entender que não é só ali a proteção da máquina que é fundamental para a proteção do operador. Você tem que, engenheiro, você tem que entender o seguinte: você está sendo contratado para dar a melhor solução em termos de cumprimento da NR12 para o seu cliente. E em algum momento você tem que informar isso para ele, para que ele tenha conhecimento do que está errado. Então, pessoal, olha que item muito simples para ser feito. Então, esse foi um dos primeiros itens que as empresas foram notificadas. Outro aspecto importante, todo mundo já conhece isso, a questão de aterramento. Mas olha só,
houve muito profissional entregando documentações que não atendiam aos requisitos da NR10, 5410 e 5419, que fala sobre aterramentos também, né? Então, não é a nossa área, pessoal, não é a área do engenheiro mecânico, nós não estamos adentrando nessa área. Nós temos que fazer a recomendação para que o cliente, a empresa, faça o aterramento adequado. Ah, mas Walter, eu tenho laudo aqui do prédio, de aterramento, eu paguei uma fortuna para fazer isso. Não, não é isso que a fiscalização quer. Quando se fala da máquina, a máquina também tem que ter um aterramento eficiente, né, que evite o risco de choques elétricos lá para os operadores. E como que é feito isso? Você tem que contratar o engenheiro mecânico que vai fazer a apreciação de riscos, ele tem que contratar, ele tem que recomendar ao cliente que ele faça a contratação de um engenheiro eletricista, um profissional da área, que tenha habilitação para fazer aterramento. Então, pessoal, esse item aí foi muito requisitado aí nesse ano até agora pela fiscalização. Eu tive vários clientes onde a documentação foi rejeitada, não só em termos de aterramento, mas também da documentação pertinente aos engenheiros mecânicos. Então, foram vários erros. Então, eu reforço esse aspecto dos erros cometidos que levaram a empresa a um processo de autuação, né? Outro item fundamental aqui, pessoal, é a análise e apreciação de riscos, né? Que todo mundo conhece já, todo mundo já ouviu falar em algum momento. A fiscalização foi muito incisiva na questão de ter documentos relativos à apreciação de risco das máquinas e equipamentos. Algumas empresas não tinham isso ainda em pleno 2021, então tiveram que sair correndo para contratar, quando isso já deveria ter sido contratado há muito tempo. Então, aqui eu ressalto, pessoal, duas normas importantes, que é a 12.100, que o engenheiro mecânico tem que conhecer, e a 14.153, que ainda ela está passando por um processo de substituição, mas, pessoal, daqui a pouco vai ter uma outra normativa, que é a 13.849, mas por enquanto ela é válida ainda, a fiscalização está exigindo, né? E existe uma tal da TR 14.121, que é uma norma que ela traz um modelo de como você, engenheiro, pode fazer uma apreciação de riscos. Tá aí a dica para vocês, né? Vão mais a fundo, vocês vão conseguir informações sobre isso, tá? Uma coisa que se confunde muito, pessoal, e eu gostaria de dar atenção de todos com relação a isso. Existe diferença entre a apreciação de risco e o laudo de conformidade final. São documentos diferentes. A apreciação de riscos é o antes da máquina ser adequada. O laudo de conformidade é o laudo final, quando a máquina já está adequada, que o cliente fez a adequação. Não confundir esses dois itens. Tem fabricante de máquinas que envia apreciação de risco como sendo o laudo final. E o cliente, às vezes, não sabe disso, né? Então, o engenheiro tem que ter esse conhecimento. O engenheiro tem que chegar lá na empresa e perguntar: você já tem alguma documentação que veio de fabricante? Deixa eu analisar isso para você e, com base nessa análise, eu vou emitir o meu parecer para ver se essa documentação está coerente, tá? Então, está aqui uma dica importante para vocês. Pessoal, é difícil encontrar essa informação na prateleira do supermercado, tá? Esse produto está em falta faz tempo. Então, tem uma dica importante para vocês aí. Uma coisa que foi requisitada muito, e olha só a oportunidade para a área de engenharia. Procedimentos e registros de documentação com relação a manutenções corretivas e preditivas. Pessoal, nenhuma empresa tem isso. Os profissionais que faziam a adequação de máquinas e equipamentos e a consultoria não recomendavam isso aqui, não davam instruções para os seus clientes. Então, está aí um item que foi solicitado muito e a maioria das empresas não tinha. Não precisa ser um sistema informatizado, pode ser um caderninho, desde que tenha assinatura de um responsável pela empresa da área de manutenção. Pode ser o próprio proprietário. Existem critérios para serem feitos, né, quanto à manutenção. Procedimento de trabalho seguro.
é um item importante também. O engenheiro tem que ter conhecimento de como deve orientar o seu cliente quanto a isso, tá, pessoal? Procedimento de trabalho seguro é como o operador vai fazer a operação da máquina com segurança, como que a manutenção vai acessar essa máquina com segurança. Aqui na nossa região temos indústria plástica. Houve um acidente recentemente, 2 anos atrás, onde o que aconteceu? O operador entrou na máquina, a máquina era um liquidificador, né, entre aspas, de plástico, e uma moça foi lá e ligou o painel da máquina e o operador ainda estava lá dentro da máquina. Então, olha só o tipo de risco que acontece quando não se tem procedimentos seguros de trabalho. Tá? Pessoal, esse item aqui é fundamental, isso aqui gera uma demanda para a área de engenharia mecânica muito grande. Como que se faz um procedimento de trabalho seguro? Uma dica para vocês também. Tá? E a questão da capacitação também, pessoal, não havia recomendações, muitos profissionais não recebiam, muitas empresas não recebiam essas indicações, né, na documentação, na apreciação de riscos, ela deve salientar a necessidade de capacitação. E aí, os profissionais que podem fazer essa capacitação e a RT de capacitação. Algumas empresas tinham certificados de capacitação dos trabalhadores, porém não foi emitido a RT, né? Não tinha o profissional legalmente habilitado por trás para responder por aquela capacitação. Então, esses itens aqui foram demandados na questão da NR12 em Santa Catarina. Acredito que em outros estados vocês possam ter sido demandados também, com itens muito parecidos, porque isso aqui não é padronizado, cada estado tem uma maneira diferente de apresentar, ok? Isso foi com relação à NR12, pessoal. Agora, olha só que interessante na questão da NR13. Aqui vai ter uns itens assim que talvez vocês nem imaginem. O processo se deu da mesma maneira, a primeira notificação, e aí logo em seguida veio uma notificação exigindo documentações. Então, primeiramente, o que aconteceu, pessoal? Existiu uma necessidade de envio de uma planilha preenchida com os equipamentos, que eram vasos de pressão, caldeira, tubulações, tanques, é um inventário completo desses equipamentos com todos os dados, enviando isso para a fiscalização. A fiscalização sorteava, ou em alguns casos mandava, exigindo toda a documentação pertinente à inspeção de vasos de pressão e caldeira. Tá? Quando a empresa não tinha, ela sofria uma autuação. Então, assim, a partir do momento que a empresa enviava essa documentação, logo em seguida, ela mandava uma documentação exigindo vários itens aí. O que eram esses itens mais requisitados na questão de documentação? Prontuário de caldeiras, prontuário de vasos de pressão. Pessoal, muitos profissionais da área de engenharia mecânica não têm conhecimento para a elaboração de prontuários. E aí acabavam entregando prontuários que não tinham a adequação correta, o procedimento correto para atendimento do que a NR13 solicita. Então, esse foi um item autuado. Em alguns casos, eu peguei documentações que não eram prontuário, mas na capa do documento estava escrito lá assim, ó, prontuário do vaso de pressão. Aí lá dentro tinha uma meia dúzia de palavras assim, informando o equipamento, umas fotos e tal. Isso não é prontuário. O prontuário é o memorial de cálculo reconstituído, ou, em alguns casos, comprado, adquirido pelo fabricante. Tá? Um item importante aí, certificados de calibração para válvula de segurança de caldeiras e de vasos de pressão. Muitas empresas não tinham, ou tinham perdido, ou tinham extraviado. Essa documentação ela deve ir junto, juntamente com os relatórios de inspeção, e o profissional é que determina como se faz isso. Contrata uma empresa que faça calibração. Alguns profissionais têm isso já no seu portfólio de serviços, então ela pode fazer esses certificados aí. Tá? O que é importante ressaltar aqui, pessoal, é que as válvulas de segurança elas precisam ser calibradas. Tá?
E se elas não forem calibradas, elas podem ocasionar uma falha que cause um acidente severo. Aí vocês têm ouvido aí acidentes com caldeira, acidentes com vaso de pressão pelo Brasil, né? E durante a pandemia, né, muitas empresas relaxaram, elas não fizeram os seus trabalhos de inspeção e correm risco aí dos equipamentos aí sofrerem uma falha, tá? No caso, aqui em Santa Catarina, teve uma coisa muito importante aqui que a fiscalização exigiu, né? Eles exigiram que as válvulas fossem desmontadas e inspecionadas e comprovadas através de fotos ou de um laudo, juntamente com um certificado de calibração. A maioria das empresas nunca fez isso, elas apenas mandavam calibrar, né? E não tinha o desmonte desses equipamentos. Existem alguns critérios, pessoal, para se fazer isso, a norma determina, mas existem outras normativas também. Aqui eu estou dando só uma palhinha de como que isso acontece, como deve ser feito, o que a fiscalização estava pedindo, né? Tá? Aqui também foi solicitado, pessoal, o certificado de calibração dos instrumentos que fazem a medição de pressão de caldeiras e vasos de pressão. E olha só que interessante essa foto aí, ó. Isso aí foi uma foto de uma empresa que eu visitei para fazer um trabalho, né? E aí eu achei interessante, eu tirei essa foto para usar de exemplo. Esse equipamento foi calibrado, né, através de uma canetinha de hidrocor pelo próprio operador. Então está calibrado. Vocês podem ver ali que o ponteiro está marcando ali um número, né? Mas o que importa é o que o operador calibrou, tá, pessoal? Então esse tipo de situação que a gente encontra em algumas empresas. Então é necessário também os certificados de calibração desses dispositivos. Aqui foi uma solicitação que houve também, né? Aqui falando em caldeiras que não tem, que trabalham com combustível sólido, né? Então se exigiu documentações relativas ao sistema de injeção de alimentação da água independente do principal. Então, nesse caso aqui, o que deveria ser solicitado? Dimensionamento, a inspeção desse sistema, onde constava que esse sistema foi inspecionado, um laudo, talvez um parecer final, dizendo que esse sistema estava de acordo. Muitos clientes tinham esse sistema, muitos não tinham, né? Então, só aqueles que precisavam realmente atender que deveriam apresentar essa documentação. Sistemas de calibração também do sistema automático de controle de nível da água nas caldeiras. Foi solicitado que houvesse um certificado, um documento que comprovasse que aquele sistema estava calibrado, estava em bom funcionamento. Tá? E, pessoal, pasmem, mas isso aqui foi um item que mais deu fiscalização e auto de infração aqui em Santa Catarina. Muitas empresas muitos profissionais sequer apresentavam essa documentação, que é o registro de segurança dos vasos de pressão e caldeira. É inadmissível que o profissional que trabalha com NR13, no mínimo, não apresente esses documentos aqui. Então, eu tive muito cliente, né, que me procurou solicitando que reconstituísse, que fizesse essa documentação aqui. Em alguns equipamentos, era até arriscado, né, você fazer essa documentação, porque você não tinha histórico de vida desse equipamento, você não tinha nenhum histórico de manutenção, não tinha histórico de inspeção. Então, como proceder isso aqui? Como proceder à entrega dessa documentação? Existem alguns critérios. Tá? Questão de ambiente fechado também foi requisitado, comprovações de que aquele ambiente lá cumpria com os requisitos da NR13. Isso podia ser feito através de fotos, podia ser feito através de uma planta baixa, podia ser apresentado através de um parecer, mas a empresa tinha que apresentar essa documentação aqui. Tá? E uma das coisas importantes que muitas empresas levaram à autuação devido a esse item 8 aqui que eu saliento na minha apresentação.
Muitas empresas tinham equipamentos muito antigos, 2015, 2010, e alguns comprados, né, de terceiros e não tinham nenhuma documentação. Então, a fiscalização exigiu as duas últimas inspeções de segurança periódica de caldeiras de vaso de pressão, né? E essa documentação não existia. Então, eles enviavam só aquela que foi feita durante a fiscalização. Então, durante a fiscalização até respondeu lá assim, você está me entregando isso aqui só está me entregando isso porque houve fiscalização. Então, você está sendo autuado, né, devido a não ter essa documentação arquivada e também por estar fazendo a inspeção apenas agora no ato da fiscalização. Então, pessoal, relatório de inspeção é um relatório que tem que ter uma periodicidade, que é determinada na própria NR13, né, e você tem que arquivar essa documentação, de preferência para o resto da vida. Enquanto esse vaso de pressão existir, essa documentação tem que acompanhar. A dica é que vocês orientem os clientes de vocês quanto ao arquivamento e na venda do equipamento. Pô, não vamos sacanear o terceiro lá, né? Não vamos jogar dentro da caldeira para queimar essa documentação. Vamos mandar junto, né? Nem que você cobre por essa documentação aí. O cliente pode cobrar, mas ele não pode omitir essa informação. Ele não pode deixar de encaminhar junto com o equipamento. Tá, pessoal? Acontece isso muito em todas as indústrias, frigoríficos, empresas de indústria têxtil que trabalham com caldeira. Existem equipamentos que são adquiridos, comprados, vendidos a todo instante. Então, essa documentação tem que acompanhar, né, o equipamento. Tá? Houve um diário oficial aqui, uma portaria com o adiamento da inspeção para vasos de pressão, tubulação e tanques. Porém, as caldeiras não entraram nessa portaria, pessoal. Então, muitos estavam dizendo, mas tem uma portaria lá que diz que a caldeira não precisa ser inspecionada. Existiu para vasos de pressão, tubulação e tanques durante a pandemia, pessoal. Então, sugiro que vocês leiam essa portaria a título de informação, ok? E a capacitação também, pessoal, para caldeiras e vasos de pressão categoria 1 e 2. Foi requerido a certificação o comprovante de capacitação, certificados, né? E muitos certificados, pessoal, não atendiam ao requisito básico do anexo 1 e da norma NR13, tá? Com relação à capacitação. Então, as empresas tinham lá contratado um terceiro que fez o treinamento, só que o certificado lá não veio com a RT, não veio com a ementa necessária, mínima, né, o currículo mínimo necessário para a capacitação. Pessoal, oriente os seus clientes a não contratar qualquer empresa, oriente seus clientes a contratar empresas que tenham realmente, né, conhecimento nesse assunto. Tá? Com relação a equipamentos submetidos a vácuo também, quando era pertinente, a empresa tinha que apresentar, mas o Walter não tem equipamento com vácuo aqui e tal. Ok, nós vamos justificar lá para o auditor fiscal que você não tem esses equipamentos aqui, né? Esse item aqui foi importantíssimo, né? Muitas empresas sofreram autuação devido a não existirem procedimentos, né, formalmente definidos quanto ao bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, é um sistema, né, que permite que você possa bloquear o funcionamento de uma válvula de segurança, de um dispositivo de segurança. Então, quando houver esses dispositivos instalados na tua linha de tubulações, ou um vaso de pressão, ou uma caldeira, esse item tem que ser atendido, né, quanto ao bloqueio e os procedimentos. Então, seria algo mais ou menos como ilustrado aí, né, nesse slide aí, para que vocês possam entender. Tá? Pessoal, então, assim, com relação a NR12 e NR13, durante a pandemia, foi isso que foi constatado. Os auditores fiscais, essa foi a dificuldade, foi a reclamação de muitas empresas,
entender que isso foi rigoroso demais, que os auditores eles exigiram muitas documentações, né, relativas aos equipamentos, e isso trouxe um caos, né, muito grande. Muitos clientes, muitas empresas não atendiam os requisitos básicos. Então, essas foi uma das dificuldades aí. O processo de envio das notificações, na minha avaliação, elas são justas. Elas são... Alô? Alô? Opa. Elas são justas, pessoal, porém, de certo modo, né, a fiscalização pediu muitos itens que também, em alguns aspectos, as empresas não estavam conseguindo cumprir. Alex, legal. Alô, Lucas, tem um áudio aberto aí? O pessoal da técnica, por favor. Ah, tá. Ok. Então, aqui, pessoal, o que eu ressalto na questão de oportunidades na engenharia com relação à engenharia mecânica e com relação ao que nós podemos estar ofertando, o que estamos vislumbrando aí no futuro próximo. A interação, isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal, falar para 12 mil pessoas, isso é extraordinário, esse processo. Nós nos adaptamos durante a pandemia a poder falar com muito mais profissionais do Brasil inteiro, né? Inclusive do mundo, né? Nesse aspecto. Os treinamentos tiveram uma redução de custo, a gente conseguiu ofertar mais treinamentos para os clientes, para os profissionais aí no Brasil, o deslocamento não houve hospedagem, então isso trouxe um benefício aí nesse processo. O trabalho em home office, né? Você pode estar contratando alguém lá do Mato Grosso do Sul, lá de Goiás, para fazer um trabalho, e você pode estar recebendo essas informações e trabalhando em conjunto, né? Fica muito mais interessante. E olha só o desenvolvimento de equipamentos médicos hospitalares. Esse processo aí se deu de uma maneira muito interessante. Nós passamos por uma pandemia. Como que o engenheiro mecânico pode resolver isso durante essa etapa, esse processo de pandemia, né? E outra, profissionais aí que você conhece, que tem um autoconhecimento para ofertar. Pô, eu queria sempre ir numa palestra lá de um profissional. Hoje, esses profissionais estão ofertando isso em lives, em cursos online, né? E o custo tende a cair porque eu consigo abranger muito mais pessoas, né, do que colocando numa sala, me deslocando lá para o interior de Goiás, que às vezes é longe, né? O Lucas conhece bem essa realidade, um estado grande, não é que nem Santa Catarina, que cabe 4 Santa Catarina lá dentro de Goiás, né? Mas é um estado grande, então como é que eu posso me deslocar levando conhecimento para outros profissionais, né? Qualificação e aperfeiçoamento na modalidade online, e olha só o que acontece hoje em dia, pessoal. Há uma forte tendência, né, de fazer inspeções ou de termos equipamentos que não tenham mais o contato humano devido à contaminação de alimentos e tal. Então, olha só o desenvolvimento que tudo isso ocasionou em função de uma pandemia. Então, assim, eu costumo dizer, pessoal, eu não vejo que essa pandemia traga resultados negativos. Eu vejo que a pandemia é um processo não necessário, mas interessante para que a gente possa aprimorar os nossos processos, para que a gente possa aprimorar a nossa capacidade em apresentar soluções para os clientes, para os outros profissionais, para a indústria, para a sociedade em si. E tudo isso pensando na segurança da sociedade, sempre. Esse é o objetivo do engenheiro mecânico, né? Eu tenho aqui, pessoal, alguns relatos que eu consultei, alguns profissionais, né? E alguns salientaram essa questão das oportunidades que tiveram durante a pandemia. Alguns relataram que algumas máquinas hoje estão fazendo o processo de escaneamento, remotamente falando, depois com isso apresentar soluções para outros profissionais, né? Um profissional contrata um profissional de uma outra região para fazer determinado levantamento,
e depois ele faz esse processamento no próprio escritório, né? É isso, esse tipo de relato eu coloco aqui na minha apresentação, vocês podem estar verificando isso depois, não vou detalhar cada uma delas, né? Mas, basicamente, pessoal, a minha apresentação foi essa. Eu queria trazer para vocês aqui o que a pandemia proporcionou, né, de dificuldades aí na questão fiscalização para as empresas, mas de oportunidades de melhoria para os profissionais que atuam com as duas normas que eu considero, né, não é porque eu atuo com elas, mas eu considero as duas mais importantes, que é a NR12 e a NR13, dentre todas as outras, né? Então, assim, pessoal, essa foi a minha apresentação. Agradeço aí, desculpe eu estar passando de uma maneira um pouco mais rápida, mas, assim, a ideia é levar para vocês conteúdo e conhecimento. Então, para quem pescou ali, né, e pegou as dicas, já está saindo na frente aí com diferencial. E para aquele que pescou literalmente e não pegou as informações, né, vai ter que correr atrás depois, né? Deixo também aqui uma mensagenzinha. Um banqueiro escreveu certa vez sobre 3 tipos de perigo que nós corremos aí, né? Nós temos ignorar o que se sabe, esquecer o que se sabe e acreditar que da próxima vez será diferente, né? É importante a gente saber que a próxima vez não pode ser diferente e pode acontecer o inesperado, ok? Muito obrigado a todos, obrigado aí, Lucas. E aí, se tiver alguma necessidade de perguntas, né? Sim, sim. Walter, muito esclarecedor aí a sua palestra, muito bom. É uma área, acho que a NR13, a NR13 e a 12, né? A base que você vai ver dentro de indústria, dentro da construção civil, tudo passa por ela. Não tem como a gente fugir muito dessas normativas. Exatamente. E percebemos que tem uma vasta experiência aí nessas áreas, né, nas duas. Eu até fiz algumas anotações que achei interessantes. Sobre a NR12, né, a 12 sempre fazer avaliação de risco, tal, a 14, 153, a gente apreciar isso. O Ministério do Trabalho tem cobrado aqui, né, no meu estado. A gente já desenvolveu alguns trabalhos de avaliar o equipamento antes e depois e durante a operação. É muito importante. Eu sempre, quando eu vou dar um treinamento ou algo assim, eu falo, a pessoa saiu de casa, ela tem que voltar para casa, né? Ela todo mundo tem família, todo mundo tem a quem se esperar, né? Eu tô com o chat aberto aqui, pessoal. Eu não sei como são as perguntas, até então não chegou, não sei se está funcionando. Então a gente vai batendo papo aqui. Nosso horário até às 18, né? Ô, Lucas, sim. Eu ia fazer só uma complementação que você falou ali, né? Nenhum profissional domina todo o assunto relativo a uma normativa, a um tema específico. Quando você falou ali que eu tenho um bom conhecimento, bom, eu já trabalho bastante tempo com isso, mas, pessoal, não é porque eu tenho a habilitação para trabalhar com NR13, é que eu devo conhecer todos os equipamentos da indústria. Então, é fundamental entender também que, no caso da NR13, o universo é muito vasto de equipamentos, de processos químicos, petroquímica, né, setor de gases, ar comprimido. Então, assim, nós temos processos aí que são altamente complexos e que, muitas vezes, um profissional que trabalha com o atendimento dessa normativa, ele não tem condições, né, de adentrar o assunto devido ao risco muito elevado. Então, é importante conhecer suas limitações, buscar esse conhecimento, né, na indústria. No meu caso, eu me especializei bastante na questão documentações. Como que os documentos devem ser elaborados de uma maneira altamente eficaz, certeira, né, com qualidade, para que lá na frente isso pudesse dar respaldo técnico, jurídico, para duas frentes: o próprio profissional que a elabora e a empresa que está recebendo essa documentação. Então, eu tenho trabalhado muito esse aspecto da segurança jurídica dessa documentação. Então, o que eu apresentei para vocês hoje
ela traz bastante questões com relação a como essa documentação precisa ser elaborada para que ela dê segurança jurídica, segurança técnica também, né, no aspecto do funcionamento, da integridade estrutural dos equipamentos, para que o profissional esteja sempre seguro, né, contra um acidente. Porque assim, pessoal, a documentação que vocês elaboram, ela só vai ser lida quando ocorrer um acidente. E aí, nesse momento, será que você pode dormir tranquilamente hoje à noite? Ou será que eu estou deixando vocês mais preocupados ainda depois dessa apresentação? Justamente. As NRs ela tem que ser bem descrita, né? Bem feitinha, aí, os relatórios, né? O laudo. Eu acredito que todo serviço, né? Desde um projeto a um laudo, visando sempre a segurança e as condições mesmo de uso, de tudo que está por ali, né? André, quer fazer alguma observação? Sim, no começo da apresentação do Paulo, ele nos trouxe um dado interessante da questão da engenharia mecânica, a dependência, a codependência das engenharias. E hoje, a nossa vida é uma dependência da engenharia mecânica. Nós somos dependentes do engenheiro mecânico. O engenheiro civil não consegue construir uma casa sem a presença da mecânica. Ele não vai ter nenhuma colher de pedreiro para o pedreiro poder misturar a massa ou assentar um tijolo. E aí você tem o tijolo, o cimento, a embalagem de cimento, a logística do transporte, enfim. E é uma questão importante que nós precisamos tratar da engenharia de serviço, porque na formação do engenheiro, eu ainda vejo essa pequena falha. As pessoas entram na universidade achando que vão projetar. Então, a primeira coisa que o cara ele entra na faculdade achando que vai fazer projeto de máquina, que ele vai fazer projeto. Eu trabalhei, né, em projeto no início da minha carreira. Eu trabalhei na época na Alstom Power, em projeto de gerador de usina hidrelétrica, ou seja, trabalhava em projeto, mas para gerar eletricidade. E é o mínimo dos profissionais que vão trabalhar em projeto. A maioria dos profissionais vão trabalhar em serviço, vão trabalhar na NR12, na NR13, no transporte, no PMOC, que nós tivemos um debate nessa mesma sala anterior aí, falando do PMOC, da questão de qualidade de ar. Então, nós temos um mercado amplo aí e que precisa ser explorado, e as regulamentações têm que passar por nós. Somos nós os detentores do conhecimento. A gente pega aí, nós tivemos até um debate no começo do ano, né, Walter, sobre as NRs, a dificuldade que se tem de aplicar a NR, muitas vezes, por falta de conceitos técnicos de quem participou da elaboração da norma. Então, nós engenheiros muitas vezes estamos aí sendo reféns de normas que foram escritas sem a participação de um profissional que tem conhecimento na área. Isso nas NRs, isso na apresentação que eu trouxe aqui da parte veicular. Acredito também que na sua área de atuação também, Lucas, você se depara bastante com isso e olhar e falar assim, cara, que maluco que escreveu um negócio desse aqui. Não dá para aplicar, faltou uma complementação, isso aqui está incompleto, se eu fizer só dessa forma aqui, eu vou botar em risco, enfim. Eu acho que um dos principais pontos, um dos principais ensinamentos que nós temos que tirar com essa questão da pandemia é de que nós, engenheiros mecânicos, temos que começar a ser mais autores das normatizações. Nós temos que participar mais ativamente do processo. Igual eu trouxe lá, falando de norma de 2008, do CONTRAN. Nós, engenheiros mecânicos, nunca nos mobilizamos para mexer com isso, entendeu?
Não adianta cobrar do sistema se nós, na base, nós não estamos fazendo nada. Se nós não estamos nos organizando através das nossas associações, através das federações, e cobrando, e buscando os nossos conselheiros, e buscando aprimorar todo esse sistema. O sistema somos nós, a gente tem que deixar de ter essa questão de que o sistema é algo muito distante, de que o Conferia está lá em Brasília e que é inatingível. Nós temos nossos conselheiros regionais, a Câmara, os representantes das câmaras que fazem parte da Câmara Nacional, igual o Lucas pegou hoje, ele é o nosso representante máximo aí da Câmara Nacional de Mecânica, que reúne todos os representantes das câmaras estaduais e que estão aqui nas nossas cidades. Então, a gente precisa... Só a gente fazendo um paralelo, engenheiro André, a gente pode começar essa análise pela Câmara. Você pode levar na ouvidoria do CREA e pedir para ser pautado na reunião de Câmara do regional, certo? E isso se leva até obviamente, através do coordenador, a gente consegue levar até a coordenação nacional, entendeu? O trabalho que você pensa, às vezes, na ponta aqui, a gente leva lá em cima e se discute, vai atrás das normativas e tenta fazer alguma regulamentação para isso. Foi bem lembrado esse ponto que você trouxe aí, André. Sim, e a gente precisa justamente dessa participação do profissional. Não é o profissional reclamar do sistema e falar que o sistema não está atuando, quando na verdade é ele que não está procurando os recursos do sistema, é ele que não está motivando o sistema a fazer algo. Eu converso muito com alguns colegas aqui, eu falo, tenho 10 anos de serviço público e eu não posso fazer as coisas da minha cabeça. O serviço público, o servidor, ele tem que ser motivado, então eu preciso de algum documento, eu preciso que alguém me questione algo para eu poder executar. E a mesma coisa o Conferia é uma autarquia, então ele precisa dessa movimentação, ele precisa dessa motivação. Então, igual você bem trouxe, alguém precisa ir na ouvidoria dos CREAs, trazer essa movimentação que vai chegar nas câmaras, que vai chegar lá em cima. E esse é o processo. Por exemplo, André, a parte de fiscalização em veículos de transporte escolar, né? Eu desconhecia. Eu desconhecia e isso, quando trouxe conhecimento, né? Então, é uma das coisas que a gente agora tem que aplicar. Obviamente, as coisas, há um rito processual, há um rito normal, né? um pleno e tal. Mas é algo totalmente possível da gente implementar isso a partir do ano que vem, fazer um estudo de um ano, e 2022, 2023, isso aí está em todos os regionais. Obviamente, que nem eu falei, as coisas não são do dia para a noite, até porque, como foi falado, a autarquia tem todo o trâmite. Mas é totalmente possível, é legal isso aí de se levar, de apresentar lá. A Câmara Industrial é reativa aos profissionais, né? Quando eu fui empossado a esse mandato, eu falei, olha, eu estou aqui por todos os profissionais, então que chegar, a gente tende a fazer, a dirimir o máximo ali dentro das normativas que nós temos das mãos, né? Então foi bem lembrado isso aí, o profissional lá na ponta, ele pode movimentar o Conferia, sim, e é possível até de observar isso através do seu coordenador regional, né? Tá certo? Sim, sim, e o que você falou assim, da questão do transporte escolar. O transporte escolar começou há 2 anos a ser pautado no Brasil inteiro. Só que uma lei que obrigava essas inspeções de 97, ela entrou em vigor em 98. Então, como que a nossa inércia, eu não falo a inércia do sistema, tá? Eu falo a nossa inércia de mexer com um serviço que, ao meu ver, é de extrema relevância. Nós estamos falando de segurança de criança, de 4 a adolescentes de 16 anos, sendo transportado, 16, 17 anos, sendo transportado em veículos muitas vezes sucateados, sem qualquer condição de trafegabilidade, e a responsabilidade para inspecionar é nossa, é dos engenheiros mecânicos. Eu tenho uma pergunta aqui, André, e deixa eu fazer, eu acredito que ela é para o Walter. Walter, a pergunta aqui é do Carlos Jackson da Silva Mendes Filho.
A pergunta dele é, mesmo com tantos requisitos, por que não há uma fiscalização efetiva desses documentos para garantir o menor risco possível aos clientes? Ok, exatamente. Eu estive vendo sobre uma questão relativa a algumas fiscalizações num cliente, e lá dizia o seguinte, que aquele cliente não tinha mais o direito ao procedimento de segunda visita, né? De dupla visita, que é o termo cunhado lá, né, na fiscalização. O que aconteceu? Era um cliente já que tinha uma empresa desde 2003, e os equipamentos já deveriam estar adequados, né? Então, assim, o que acontece? A fiscalização, ela tem o âmbito de fazer por amostragem se a empresa está atendendo ou não os requisitos básicos. Quando ela faz essa amostragem, ela entende ali que a empresa já deveria estar cumprindo. O que eu vejo muito nessa questão do atendimento, né, dos requisitos das duas normas, é que as consultorias acabam não levando as situações para os clientes, deixando eles incomodados na questão assim, eu preciso cumprir isso, eu preciso fazer aquilo. Então, quando chega nesse momento, a fiscalização, o auditor fiscal, inclusive, ele não tem nenhum dever de orientar o cliente no sentido do que deve ser feito. Ele deve apenas dizer o seguinte, olha, você tem que cumprir esses requisitos aqui da normativa NR12. Eu tenho um conhecimento de todas as NRs, então eu não sou especialista aqui, eu não posso usar da minha solicitação para que você faça a adequação dos equipamentos. Muitos casos que eu tenho verificado, o pessoal da área produtiva, da parte de RH, eles trazem essa informação assim, mas o fiscal solicitou que fosse feito isso aqui, ó. Ele quer que a gente faça isso aqui, e deu. Não, mas não é só aquilo ali, né? Então, existem outros requisitos. O que eu trouxe aqui nessa apresentação, pessoal, ela retrata, digamos assim, o âmbito da documentação, da comprobatória, para que a empresa fique resguardada, né, na fiscalização e ela atenda aos requisitos mínimos. Então, as documentações que eu coloquei ali são documentações comprobatórias, né, que você leva lá para apresentar para a fiscalização. Existem todas as outras questões de manutenção, como que é feita a inspeção, como é que é feito os critérios de renovação dos dispositivos, calibração, que vem por trás, né? Então, assim, tudo isso tem que ser prova a favor da empresa, tá? Então, a fiscalização, que é o auditor fiscal, ele tem apenas a função de ir lá e verificar, ó, estás atendendo essa normativa aqui? Me apresenta aqui o máximo de documentos para me verificar se você está dentro dos conformes. Ok, engenheiro Walter. Não acredito que hoje aqui não tem mais perguntas, né, aqui para nós, para a gente já ir finalizando. Nós temos agora aproximadamente 8 minutos para finalizar. Quero só fazer um adendo aqui à nossa discussão, por estar muito boa. É muito interessante a relação de um hospital com uma indústria. Ambos são tão complexos quanto, é uma relação muito boa de se fazer. Às vezes, de um lado, ainda é um pouco pior, porque você não treina as pessoas igual você treina na indústria, né? E você tem equipamentos, eles têm alta tensão, baixa tensão, gerador, em duplicidade, gases passando, e é uma loucura, né? Eu só queria fazer esse adendo, que assim, é uma área também que está junto, e às vezes passa desapercebido por nós engenheiros, e é uma área correlata à indústria. Eu sempre falo, é muito próximo de uma indústria aqui, para nós somos engenheiros da modalidade industrial, tá certo? Senhores, então a gente já está para finalizar. Eu vou passar para o encerramento aqui do nosso painel, né? Vou começar com o André Canuto. André, 2 minutos aí para fazer o encerramento, tá bom? Com a palavra. Obrigado, Lucas. Obrigado ao Confeia pelo esse convite, para participar nesse painel aqui, poder contribuir um pouquinho,
trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho da área de trânsito e transporte. Tenho muito a aprender ainda, venho aprendendo a cada dia com os colegas. Vejo que são vários desafios que a gente tem pela frente aí. O transporte e trânsito é a base do nosso país. A gente, quando você começa a trabalhar nessa área, você vai vendo situações de risco que a gente acaba levando como comum, como muitas vezes você vê e fala assim, mas é uma questão social, aquele cara em cima da motinha, ou aquele caminhão velho atrapalhando o trânsito, mas e quanto se perde de dinheiro com aquela situação ali, quantas pessoas acabam se entrando em risco com aquela situação. Então, se nós precisamos pela segurança e precisamos por um país melhor, nós temos que atuar nas NRs, como bem disse o Walter, na questão da segurança dos funcionários das empresas. Nós temos que prezar também pela segurança viária, que é tendo veículos de melhor qualidade circulando aí nas nossas vias. E dos hospitais também, né, Lucas? Porque nós vimos o tanto quanto é importante essa questão, a questão da qualidade do ar, a questão dos equipamentos operando em hospital, para a gente não ter que enfrentar um caos como a gente enfrentou aí durante esses meses passados aí com a pandemia do Covid-19. Muito obrigado e bom final de tarde a todos. Ok, engenheiro André. Passando a palavra para o engenheiro Walter. Muito obrigado também, Lucas. Obrigado, André, por participar junto contigo aí dessa apresentação. Reforço aí a questão de oportunidades que nós temos aí em eventos como esse, de colocar o maior contingente de engenheiros juntos, discutindo, vendo oportunidades. Eu vejo que um cenário muito positivo para ano que vem, em continuidade do ano passado, esse ano. Eu vejo uma crescente aí na demanda necessária no Brasil por profissionais para fazer equipamentos aqui dentro, produção interna. Eu acompanho muito a indústria. Sempre que eu vou numa fábrica, eu questiono como é que está a demanda, como é que está a contratação. Vejo que falta muita mão de obra qualificada. Isso é uma queixa de todos os empresários, né, os diretores, os gerentes, e vejo essas oportunidades vindo à frente aí para os profissionais da área de engenharia. Relativo ao que eu comentei da NR12 e NR13, vejo também que tem muitas oportunidades para que você o teu trabalho seja aceito numa indústria. É importante você não levar só a questão da segurança. Eu trabalho 3 aspectos sempre nos trabalhos que eu faço, né? Que é a questão da segurança. Sim, nós não podemos deixar de ter segurança nos equipamentos, mas a gente tem que fazer isso com economia e produtividade. E essa é a função do engenheiro, de fato, é que ele entenda, ele consiga se aprofundar nos temas e levar sempre a melhor solução. Às vezes eu vejo assim soluções que às vezes foram feitas do tipo assim, essa aqui é o que está escrito na norma e deu. Mas não é assim. Às vezes você consegue trazer soluções interessantes e que o empresário possa aceitar, porque ele sempre vai reclamar do custo, né? Mas quando você conseguir mostrar para ele que, olha, existe o custo mais elevado, mas o que eu estou trazendo para você aqui é um custo interessante, porque ele vai manter a sua produtividade. E quando o cliente percebe que ele perde produtividade, ele não vai investir. Né? Então, essa é a função do engenheiro, de fato. Né? Então, a todos aqueles que vieram aqui, eu agradeço, que participaram aí, eu não consigo ver todos, né? Mas agradeço pela oportunidade, Lucas, André, de participar desse evento. Espero que tenha outros assim. Realmente foi corrido assim para trazer um tema a tempo, né? Mas, graças a Deus, assim, foi bem discutido, foi bem apresentado. Está contente. Eu também quero agradecer o engenheiro André.
o engenheiro Walter, tá? A todo o pessoal que está por trás, a técnica da Soea Connect, tá um evento muito lindo, de proporções, assim, para quem tá aí do outro lado e para quem está por aqui, um evento bem grande. Nós somos apenas uma ponta, né? Eu sempre agradeço muito nos meus discursos lá no Confea que eu sou só uma ponta. Por trás tem muita gente cooperando, trabalhando junto ali com a Coordenadoria Nacional, né? Muito obrigado a todos pela participação, aos ouvintes, aqui eu também não os vejo. Obrigado aos palestrantes. Lembrando que o Confea e o sistema CREA-Confe, quem faz são os profissionais, depende de você. Você pode ir lá e começar lá na sua base de origem até chegar a nós lá. E tenha certeza que isso chega, tá? Isso é devagar, mas isso acontece e o sistema vai melhorando para que nós profissionais vamos ganhando aí cada vez mais respeito e com isso nós vamos protegendo a sociedade dia a dia, ok? Muito obrigado a todos. Este coordenador está sempre de pé à ordem para o que vocês precisarem e contem conosco aí para qualquer coisa, tá bom? Boa tarde, boa noite já, falta um minuto para... boa tarde e noite a todos aí, Walter e André e o pessoal da técnica. Até logo, até breve e muito obrigado a todos aí, senhores. Bora. Obrigado. Até logo. Obrigado, pessoal de apoio aí também que esteve por trás aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.